Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão. Que o Senhor nos proporcione, como igreja, mesmo em nossos lares, juntamente com as nossas famílias, sermos sal e luz para a nossa vizinhança, nesse período que nós ainda não podemos cultuar o Senhor presencialmente. No Salmo de número 121, o salmista diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Esse é o momento em que nós, mesmo que separados, através dessa transmissão, colocamos os olhos aonde nós muitas vezes tiramos, que é do alto. E aqui ele diz, elevo os meus olhos, levanto os meus olhos para os montes. Muitas vezes nós colocamos os nossos olhos no noticiário. Muitas vezes nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias que muitas delas fogem do nosso controle. Mas aqui eu quero convidar você nesse momento, juntamente com a sua família, essa oportunidade de cultuarmos o Senhor, de elevar os nossos olhos, de ouvirmos a sua palavra e que a graça, a condição que Ele nos dá de obedecê-la, possa fazer com que venhamos a responder essa pergunta que Ele mesmo continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos cultuar esse Deus, o Deus Criador, aquele que sustenta tudo e todos pela sua maravilhosa graça. De amor nos merecimentos do Filho de Deus, e quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai e vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória quanto no céu, seu Filho bendito por nós todos Meus amados, esse Deus que cultuamos, que exaltamos, Ele não é apenas o Deus Criador. Por que Deus criou todas as coisas? Porque nada mais é do que uma extensão do caráter dEle. Nada mais é do que algo que sempre existiu: amor. A pessoa do Pai amando o Filho, sob a mediação do Espírito Santo, fez com que Deus criasse todas as coisas. Ele não é só o Deus Criador impessoal que muitas vezes nós erroneamente temos na cabeça. Ele é o Deus tão pessoal
que Ele fez com que o Seu Filho viesse até nós, porque não tínhamos nenhuma condição de irmos até Ele, por sermos pecadores, e Ele santo, justo, mas Ele proporcionou uma condição que eu e você nunca poderemos ou poderíamos alcançar, na condição que estávamos em Adão, como pecadores, separados de Deus. Mas esse Deus pessoal, Ele se fez presente em Cristo Jesus. E o mesmo salmista disse no verso 3, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Em Cristo nós temos esse privilégio de termos Deus, o próprio Deus, como seu protetor pessoal, como essa sombra no dia quente, como esse guarda em todo o tempo, esse guarda que não dorme, que não precisa de descanso, está sempre alerta, olhando para você. E o que isso nos torna tão especiais? Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. E é por isso que eu e você precisamos, não só uma vez, nos arrependermos de nossos pecados e confessá-lo, e reconhecendo em Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, mas numa vida contínua de arrependimento e pecado, porque nós somos pecadores. A única coisa que nos separa desse Deus pessoal são os nossos pecados. E eu gostaria de convidá-lo, juntamente comigo, a elevar a Deus uma oração de confissão, para que possamos continuar dando a Ele um culto digno da sua santidade. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja do Senhor em nossos lares, juntamente com os membros da nossa família. Obrigado, porque nós não somos igreja simplesmente por estarmos conectados a um templo físico, a um espaço físico, porque o Senhor não está preso em nenhum espaço. O Senhor está em todo lugar, o tempo todo, inclusive com cada família nesse instante que acompanha essa transmissão e aquelas que ainda irão assistir e acompanhá-la. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, sabendo que em Cristo Ele purificou as nossas vidas pelo seu precioso sangue derramado naquela cruz, ao morrendo no nosso lugar. Sabemos que o Senhor aceitou o sacrifício do Teu Filho, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, porque Ele é o nosso sacerdote sentado à sua direita, intercedendo em favor da sua igreja. E Pai, eu venho colocar diante do Senhor as nossas vidas, sabendo que as nossas melhores intenções são maculadas pelo pecado. Nós não somos o que deveríamos ser, não fazemos o que deveríamos fazer, seja em palavras, em atitudes, especialmente em omissão ao que sabemos que o Senhor espera de nós, em obediência à Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, nos dê verdadeiramente um Espírito que venha nos quebrantar e mostrar a nós mesmos quem nós somos diante da Tua santidade. E ao mesmo tempo nos dá a alegria de que em Cristo nós somos perdoados, de que em Cristo o Senhor nos dá a graça necessária, o necessário para fazermos e sermos Teus filhos. E é no nome dEle que nós oramos e Te agradecemos, Pai, por tamanho privilégio. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Podes dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o
salvar, paz, sossego. Ó Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, sossegai. Meus irmãos, antes da leitura e exposição da palavra, gostaria de lembrá-los que estejam atentos quanto aos avisos e os comunicados postados no nosso grupo do WhatsApp, ok? Abram comigo as suas Bíblias. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, eu farei a leitura dos versos 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, considerando que estamos no mesmo barco chamado lockdown, sendo agitados por essa segunda onda, eu gostaria que esse texto, que a exposição desse texto, pudesse trazer ao seu coração, que talvez para muitos de vocês é um texto conhecido, que vocês já tenham ouvido outras pregações, mas o meu desejo é que o Espírito Santo traga coisas velhas ou novas ao seu coração, te dando condição de não só conhecer essas verdades, mas de vivê-la nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Marcos, João, Lucas, Mateus, os evangelhos têm um objetivo: não só demonstrar, na verdade não é uma biografia do que nós lemos nos evangelhos, mas o caráter de quem Jesus é, e não só demonstrar a sua humanidade, mas também essa segunda verdade, que é acerca da sua divindade, que Jesus é Deus. E diante de nós, nessa passagem, demonstra-se de forma magnífica e inesquecível na vida dos discípulos, não só a sua humanidade, mas a demonstração impressionante da divindade de Jesus ao fazer o que ele fez aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar nesse texto
que muitas vezes, quando decidimos obedecer a Jesus, normalmente teremos nessa caminhada dificuldades. E não se surpreenda, o próprio Cristo nos leva a ela. Olha comigo o verso 35 e 37. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Esses discípulos estavam seguindo a Jesus, onde quer que ele fosse, de forma obediente, sem se importar com as críticas dos escribas e fariseus, os religiosos daquela época, sem se importar muitas vezes com as multidões equivocadas. Eles criam em Jesus e não se envergonhavam de haver desistido de tudo por amor a Ele. Porém, vemos que esses homens, enfrentando dificuldades, aqui nesse texto, sendo jogados de um lado para o outro naquele pequeno barco, por essa forte tempestade, repentina tempestade, correndo o risco daquele barco submergir. As características geográficas desse mar da Galileia é muito interessante, porque favorece essas ondas, essas tempestades repentinas. Ele é cercado por uma parede de montanhas, e os ventos frios se encontram com a água morna do lago, e dessa forma faz com que aquelas tempestades ocorressem. E é interessante que a maioria dos discípulos eram pescadores experientes, e eles conheciam muito bem acerca dessas tempestades repentinas que acontecia de maneira muito característica desse mar da Galileia. Quantas tempestades já nos abateu? Quantas tempestades têm agitado esse barco frágil das nossas vidas? Só que eu gostaria que você não só fizesse esse paralelo, né, das tempestades, das dificuldades que nós enfrentamos, mas não perdesse de vista o porquê que essa passagem, porque Marcos, Lucas e Mateus deixa no cânon das Escrituras essa passagem. Não só é errado nós pensarmos nesse sentido espiritual, das dificuldades, das tempestades que enfrentamos, especialmente nos dias difíceis que nós vivemos, mas eu não quero que você perca o principal. Eu não quero que você simplesmente se apegue a essa verdade, mas o principal, porque que Jesus leva esses discípulos a atravessarem esse mar, a serem agitados por essa tempestade, e o que acontece logo em seguida. E aí que eu gostaria que você entendesse e visse na perspectiva dessas tempestades que nos afetam, das dificuldades que nós vivemos e enfrentamos em seguir a Jesus. Qual é o propósito dessas tempestades? Qual a razão das dificuldades que nós enfrentamos em seguir a Jesus? Hudson Taylor, ao obedecer um chamado, ao obedecer a Cristo, em ser um dos missionários das missões modernas na China, em janeiro de 1870, ele perdeu seu primeiro filho, Samuel. Então, em julho, Maria deu à luz ao seu outro filho, Noel, que morreu 2 semanas depois. E para coroar as tristezas de Hudson Taylor, em 23 de julho, Maria morreu de cólera. Ela tinha 33 anos e deixou Hudson com 38 anos e com 4 filhos vivos. E olha o que esse homem disse acerca das dificuldades dos quais ele enfrentou, que essa é apenas uma de muitas outras. Aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. É esse o intuito que eu gostaria que você visse essa passagem. O que os discípulos aprenderam naquela noite. Esse é o ponto principal, e é exatamente o que Hudson Taylor disse aqui. As lições que nós aprendemos em meio às dificuldades são mais importantes do que o desejo que nós temos, muitas vezes, de sairmos dela.
Aqui nós vemos esse princípio universal espiritual, que sem dificuldades, provações e até falhas, nunca seríamos o que deveríamos nos tornar. As tempestades fazem parte do processo de crescimento espiritual, formação do caráter de Jesus em nós. Sob a luz desse ensino, o texto de Paulo faz muito mais sentido, quando ele disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não perca isso de vista, diante das dificuldades, por mais insuperáveis que elas pareçam, diante das circunstâncias que fogem do nosso controle. Ter essa convicção e a certeza de que Paulo disse: sabemos, temos certeza de que todas as coisas, especialmente daquelas que fogem do nosso controle, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gosto muito da frase de um homem que Deus levantou para derrotar as forças malévolas do nazismo na Segunda Guerra Mundial. E ele disse o seguinte: sucesso não é o final, falhar não é fatal, é a coragem para continuar que conta. Meus irmãos, diante das dificuldades, diante das nossas falhas, Deus nos dá a coragem de permanecermos. Deus nos dá a condição de não só orarmos para que Ele afaste de nós qualquer dificuldade que estamos enfrentando, mas que Ele forje em nós o caráter do Seu Filho, para que possamos ter a atitude que Jesus teria no nosso lugar. Não devemos estranhar quando enfrentamos enfermidades, perdas, privações, desapontamentos, como qualquer outra pessoa, só pelo fato de sermos filhos de Deus. Você precisa estranhar se alguém ensina um evangelho que promete segurança e conforto nessa vida. Este, com certeza, não é o evangelho de Jesus, porque o próprio Cristo disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele nos ama tanto que jamais poderia nos enganar. Nunca houve um erro sequer nos lábios do nosso Senhor. Mas, ao nos permitir as aflições, Ele nos ensina que muitas outras lições preciosas que nós não poderíamos aprender de outra forma. Mediante as aflições, Ele nos mostra o nosso próprio vazio, a nossa fraqueza, a nossa insignificância, atraindo-nos para si mesmo, a fonte de toda a graça, purificando as nossas motivações egoístas por trás das nossas orações para que algo passe logo. Nos desprende desse mundo, fazendo-nos ansiar pelo céu. O salmista via as aflições, as dificuldades da vida nessa santa perspectiva, ao escrever: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Lembram da reação de Jó no capítulo 42, diante de toda a perda, não só dos filhos, da sua reputação, da sua saúde. Lembram-se do que ele disse: antes os meus olhos ouviam a teu respeito, mas agora os meus ouvidos ouviam a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Todo mundo olha para Jó como um exemplo, todo mundo menciona, faz da vida de Jó, do que aconteceu com ele, tema de canção. Mas será que nós estamos dispostos a conhecer a Deus nessa perspectiva que Ele nos leva e faz através do sofrimento? Em segundo lugar, aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo foi verdadeiramente humano. Na primeira parte do verso 38, nós vemos que Jesus, diante daquela tempestade repentina, onde os discípulos apavorados, achando que iriam morrer, Ele estava dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Sem dúvidas, não há aqui só
a questão que Jesus é verdadeiramente humano, mas aqui um ensino profundo de que ele, como humano, ele experimentou o que você e eu experimentamos. Não só na questão física, de sede, de cansaço, porque aqui ele estava cansado, mas especialmente um Deus tão pessoal que se compadece de você e eu quando nós falamos que estamos com medo, que estamos apavorados. E logo nós vamos ver a reação de Jesus diante do medo e da angústia daqueles discípulos ao enfrentarem aquela tempestade. Mas imagine Jesus depois de um dia cheio, onde ele estava atendendo às necessidades de todos aqueles que o cercavam, e amorosamente ele serviu, e agora ele estava cansado, dormindo na popa desse barco. Muitas vezes, talvez é essa a impressão que você tenha, que Deus dorme, que Deus não ouve as suas orações, que Ele não assiste às dificuldades que você tem passado nesses dias, os entes que você tem perdido, ou os amigos que estão acamados. Talvez essa impressão que você tenha, que Deus o abandonou. E talvez você fique até indignado com Deus, né, e faz algumas orações precatórias em relação ao governo ou aos noticiários que você acompanha. Mas olha comigo o que Jesus faz, a reação de Jesus diante da ação dos seus discípulos ao enfrentarem aquela dificuldade. Segunda parte do verso 38. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? A tradução desse texto não é tão simples, mas aqui a ideia é dos discípulos chamando a atenção de Jesus como se ele realmente não se importasse. Fala: olha o que nós estamos, olha o que abateu sobre nós, essa tempestade repentina, estamos tentando tirar a água do barco e o Senhor simplesmente está aí dormindo. Talvez esse tenha sido o seu sentimento. Talvez essa pandemia que nunca passa, nós não sabemos até quando isso vai durar. Talvez esse tenha sido o seu sentimento, que Deus não faz nada, que Ele não se importa, que Ele nos abandonou. Eles se esqueceram dos milagres, os discípulos aqui se esqueceram dos milagres que eles viram Jesus fazer. Eles esqueceram do cuidado de Jesus até aquele momento, simplesmente como se fosse uma amnésia espiritual. E eles chacoalham Jesus, chamam a atenção de Jesus, como se ele nunca tivesse se importado com aqueles homens. Em meio ao perigo daquela forte tempestade, eles chegam ao desespero de simplesmente pensar que Jesus não se importava. E a reação de Jesus é totalmente oposta à ação dos seus discípulos a Ele. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você está dormindo, cansado, e alguém te acorda de maneira desesperada. Normalmente a nossa reação é de ira, normalmente a nossa reação é de surpresa, e você acaba dando uma dura na pessoa que te acordou, ou às vezes até violenta, porque você acorda assustado, meio sem noção do que está acontecendo. Mas olha, Jesus, perfeitamente humano, olha a reação dele. Ele não repreende os seus discípulos da mesma forma que ele estava sendo repreendido por eles. Ele repreende o mar, ele repreende o vento. E eu gostaria de ler aqui um comentário de um pastor e teólogo. Ele disse o seguinte: não é maravilhoso e confortador observar que Jesus em nenhum momento os repreendeu por terem dito essas palavras impensadas? Não te importa que pereçamos? Este é o mesmo Salvador que haveria de dar uma resposta a Pedro depois de tê-lo negado por 3 vezes e praguejado. Sua resposta, no entanto, não seria uma dura repreensão, mas sim um olhar cheio de dor e amor. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que entende a sua frustração. Não é errado você orar a Deus e abrir o seu coração diante dele. Pelo contrário, leia os Salmos. Você vai ver a frustração desses textos, que são orações inspiradas pelo próprio Espírito Santo.
É por isso que eu instigo você a conhecer mais os Salmos, a memorizar os Salmos e a orar os Salmos. Olha, quantas vezes Davi, né, rasga o coração diante de Deus. O problema é que muitas vezes nós reclamamos ou falamos para as pessoas, ao invés de reclamarmos e falarmos com Deus. Muitas vezes nós achamos que os terapeutas, que talvez os psicólogos façam um trabalho melhor do que Deus. E Ele te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Não estou dizendo que procurar essas pessoas sejam erradas, não é isso. O problema é quando nós as substituímos de Deus. E isso é idolatria. Ou um pastor, talvez você coloque a sua confiança mais num pastor do que no grande pastor, que é Cristo Jesus. E Ele está à nossa disposição, em qualquer lugar, o tempo todo. O problema é que talvez nós investimos mais tempo no noticiário, ou falando de notícias, ao invés de transformar isso, e mais uma vez, não é errado ler noticiário, assistir telejornais, não, desde que você faça disso um grande, talvez motivador das suas orações. Imagina se nós, como filhos de Deus, transformássemos toda notícia ruim, ou qualquer notícia que vem ao seu conhecimento, que não seja falsa, em oração. Imagina como a nossa situação talvez não estaria melhor, ou como Deus agiria nesse sentido, porque é bíblico e misterioso, de forma misteriosa, Ele ainda quer as nossas orações, e de maneira misteriosa, no seu plano redentor da salvação da humanidade, Ele conta com as suas orações, mesmo que não precise delas. Imagine se o povo de Deus orasse com essa perspectiva. Se você, ao abrir o jornal, ou ler, ou ouvir os noticiários, fizesse deles motivo de oração. E em terceiro e último lugar, o nosso Senhor Jesus, como eu disse, é verdadeiramente Deus. Nesses versículos nós vemos Jesus fazer algo impossível a qualquer ser humano comum. Ele deu ordens ao vento, o qual obedeceu a ele. Ele repreendeu o mar, o qual obedeceu a ele. Se você ler Jó no capítulo 38, você vai ver Deus fazendo algumas perguntas para Jó. Ele vai dizer: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E lá nessas perguntas ele vai dizer para Jó: quem é que dá ordem ao mar? Com as suas ondas furiosas, ele estabelece limite, até aqui, daqui você não passa. É o mesmo Deus, aqui Cristo Jesus, dando ordem ao vento, dando ordem ao mar, e ele obedecendo. Ele disse: acalme-se, aquiete-se. Salmo 46, no versículo 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. No original do versículo 10 do Salmo 46 é: calem a boca, reconheçam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado no planeta. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E ali o aquietem-se não é para pararmos de orar e clamar, não, mas é essa paz interior que nós temos, mesmo que quando talvez parece que Deus está dormindo, assim como os discípulos experimentaram ali Jesus, vendo Jesus dormindo, como se ele não se importasse. Nós sabemos que Ele continua sendo o mesmo, que Ele tem o controle de todas as coisas, de maneira soberana. E sem dúvidas, há apavoro quando os discípulos agora veem o que Jesus fez e perguntam, uma pergunta retórica: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Colossenses 1, versos 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia.
Quem é este? Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Eles estavam diante do próprio Deus encarnado. E é interessante, olha comigo no verso 40, quando Jesus faz uma pergunta antes dessa pergunta. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? E no verso 41, nós vemos, no começo do versículo, eles estavam apavorados. Aqui a tradução da primeira palavra medo e depois apavorados não é a mesma tradução. O medo que eles tinham em relação àquela tempestade repentina agora foi substituído por um medo incomparável. Agora esse apavorados que estavam era um medo muito maior do que aquele medo da tempestade. Só que é interessante que esse medo aqui é um medo de devoção. É aquele diante da glória e a grandeza de Deus. E muitas vezes é um medo que eu e você, durante muitos anos na caminhada cristã, perdemos. Esse medo que ao mesmo tempo nos lembra quem somos diante da grandeza de Deus, mas é um temor que nos atrai a esse Deus, que nos leva à devoção e à adoração a esse Deus, especialmente a descansarmos a Ele as nossas preocupações, descansarmos nele os cuidados que eu e você temos da vida diária. E Jesus faz uma pergunta na segunda parte do verso 40. Ainda não tem fé? Você talvez tenha visto adesivo, talvez frases em relação à fé, mas a fé em si mesma não é fé. Muito menos uma frase de que fé é um salto no escuro. Não, a fé tem um objeto. E fé não é um salto no escuro, pelo contrário, é um salto na luz. Você precisa ter fé em algo. E o objeto, por assim dizer, da nossa fé é o próprio Deus. É aquilo que Ele revela na palavra, quem Ele é. E a nossa fé precisa ser alimentada pelo que você e eu conhecemos desse Deus revelado. Isso é fé bíblica. Não é um salto no escuro, pelo contrário. É você conhecer acerca do caráter desse Deus e depositar sua fé em quem Ele é. E é interessante que quando Jesus fala, na primeira parte do verso 40, ainda não tem fé, aqui Ele está dizendo exatamente lá em relação ao versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vocês ainda não creram? Eu tinha dito, vamos para o outro lado. E sem dúvidas, no primeiro versículo do capítulo 5, eles atravessaram do outro lado. E eu quero deixar para você essa pergunta: você tem fé em Cristo? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus? Você já depositou a sua fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você tem esse relacionamento com Deus na mediação de Cristo? Porque Ele é a verdade acerca desse Deus. Ele é o caminho que nos leva a esse Deus. Ele é a vida desse Deus em nós. Você é alguém que já o confessou? E confessar Cristo é muito mais do que palavras. Confessar Cristo é conhecer a sua palavra e submeter totalmente a ela, mesmo que Ele o leve às circunstâncias difíceis. Mas você o confessa, você não abre mão dele, porque na verdade Ele é tudo que nós temos. Se você tem alguma dúvida quanto ao que é confessar a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, vai aparecer na tela esse e-mail da nossa igreja. Fique à vontade para nos escrever e com certeza alguém entrará em contato com você, possivelmente eu mesmo entrarei em contato com você, e será um privilégio conhecê-lo e termos uma amizade
e que essa amizade o leve a conhecer a Jesus como seu melhor e mais importante amigo. E eu queria encerrar fazendo um paralelo. Lá em Jonas, capítulo 1, verso 11 e 12, diz o seguinte: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aqui Jonas, um profeta que havia recebido o chamado de Deus para ir a um determinado local e pregar acerca da ira de Deus contra aquele povo, ele é desobediente, ele vai numa direção totalmente oposta. E naquele barco, junto com outros marinheiros, uma forte tempestade agita aquele barco, na verdade uma navegação. Mas é interessante que aquela tempestade repentina também e deixou aqueles homens que também eram experientes apavorados, e eles querem saber a razão daquela tempestade, e eles reconhecem que não era uma tempestade comum. E quando eles procuram Jonas, ele estava dormindo. Só que o sono de Jonas não era o mesmo que Jesus sentiu. O sono de Jonas era simplesmente insensibilidade. Jonas estava sendo desobediente. No texto que eu acabei de ler, ele sabia que aquela tempestade era por culpa dele. E ele sabia que a única forma daquela tempestade passar e daquela navegação não ir ao naufrágio e aqueles homens perecerem era jogar Jonas no mar. E eu queria fazer esse paralelo com Jesus aqui. Parece que é um déjà vu. Jesus dormindo, essa onda repentina. Só que Jesus não era o desobediente, pelo contrário. Jesus obedeceu a Deus de uma forma que eu e você nunca vamos obedecer. E é por isso que ele se encarnou como humano, assim como em Adão. Adão não foi perfeito o suficiente para obedecer a Deus. Jesus veio humanamente, de maneira perfeita e suprema, obedecer ao Pai. A razão daquela tempestade não era pela desobediência de Jesus, mas Jesus acalma aquela tempestade. Normalmente o mar na Bíblia simboliza a ira de Deus contra o pecado, contra a injustiça. Meus irmãos, Jonas foi lançado no mar para que houvesse calmaria naquela navegação. Jesus aqui acalma o mar, porque mais tarde na cruz ele receberia no seu e no meu lugar a ira de Deus contra todos os pecados daquele que um dia iria confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o Jesus bíblico. Esse é o Jesus que ainda quer salvar. Esse é o Jesus que recebeu no seu e no meu lugar a ira justa dos seus e dos meus pecados. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Hoje é a oportunidade que Deus te dá de experimentar dessa graça, experimentar dessa salvação em Cristo Jesus. E é esse o meu desejo a todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a você que o conhece, a você que já tem caminhado com esse Cristo, lembre-se, tenha fé nele, tenha fé no caráter dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está com você o tempo todo. E ele quer ensinar você, diante desses dias difíceis que estamos vivendo, lembrar você do seu caráter, lembrar você que ele é tudo que você tem. E ele nos dá de maneira sobrenatural a paz necessária para vivermos um dia de cada vez, descansando nele.
contando com a sua graça, contando com o seu amor. Que Deus o abençoe. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Peço que o teu Espírito Santo possa honrá-lo, possa engrandecer o teu Filho na vida de todos aqueles que vão assistir essa transmissão, melhor do que eu pude expor, melhor do que eu pude falar. Que o teu Espírito Santo faça isso, Senhor. Eu oro que o Senhor nos ajude a lembrarmos do teu caráter manifesto na pessoa maravilhosa e tão bela do teu Filho Jesus, em meio às circunstâncias que Ele nos leva para aprendermos preciosas lições de quem Ele é e do privilégio que nós temos de sermos conformados ao caráter dEle em meio a essas provações. Pai, eu oro também por todos aqueles que ainda não conhecem o Teu Filho como suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, que eles possam experimentar desse privilégio. Eu oro que o Senhor dê a eles a oportunidade de entrar em contato conosco, com qualquer outra igreja séria que talvez eles conheçam, para que eles possam crescerem nesse conhecimento, para a glória e louvor do Teu nome, que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Meus amados, recebam a bênção do Senhor sobre as suas vidas. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, operando em nós o que lhe é agradável, para fazer a vontade dele, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana.